paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Damásio e eu queria compartilhar com você algo que me impactou de certa maneira. Ontem eu estava no meu dia de folga como pastor e eu resolvi me distrair, ir no cinema, um entretenimento que fosse leve, né? E o filme que está em voga agora, o blockbuster do momento, é o filme Duna, parte 2. Então, como eu já tinha visto o primeiro filme, para mim era só mais um filme de ficção científica, que fala de um futuro, não é? Do ano 10.000 e alguma coisa. Então, a ideia era apenas me distrair. Porém, queridos, eu queria aproveitar esse vídeo para falar que esse filme Duna, parte 2, não é só uma ficção científica, não é só uma fantasia de um futuro distópico. Existe um subtexto, um contexto por trás desse filme. E o contexto dele fala exatamente, né, faz uma alegoria da nação islâmica contra o imperialismo. É exatamente isso que fala esse filme. Eu queria rapidamente mostrar a vocês alguns pontos que eu detectei no filme, que são relevantes. Por exemplo, o contexto é muito imediato. Há um império maior, não é? E ali o planeta, onde tem uma especiaria. Essa especiaria interessa ao império. E esse planeta é o planeta que é vulgarmente chamado de Duna, porque é um planeta arenoso, tudo é areia, dunas. Inclusive, um detalhe, né? Um spoiler. Esse filme foi gravado na Argélia, no deserto da Argélia. Não por um acaso. Então o cenário é todo de deserto, arenoso. E esse povo que habita o deserto arenoso se vestem, tem uma cultura, tem todo um pano de fundo por trás que imediatamente remete aos povos árabes islâmicos. Já o império é caracterizado por uma casta de etnia branca. Alguns são até de pele branca mesmo, pele muito branca. Esse é o contexto das etnias ligadas ao império. E aqueles que são do deserto, do planeta desértico, eles têm a pele mais morena. Eles são parecidos até, muitos atores foram convocados, parecidos com etnias árabes. Eu estava vendo o filme com uma mente assim de uma pessoa que quer se distrair e de repente comecei a notar esses pontos. Havia tendas no deserto, havia as vestimentas, não é? Características dos beduínos, tempestade de areia, que mais? Até mesmo as armas que são usadas, muitas delas são pequenas facas, as técnicas de luta, os momentos de batalha, as técnicas de guerrilha. Muito interessante as conexões com o tempo atual. Tahashi Fadilzir. Ele disse. Eu entendi. Obrigado. Mas o que me chamou mais atenção é que o personagem principal se chama Paul Atreides. Esse rapaz, ele fazia parte da linhagem real, da etnia branca. E ele e sua mãe sobreviveram a uma traição. Assim foi no primeiro filme. E o segundo filme já mostra ele já dentro da cultura do povo do deserto. Esse Paul,
não é? Ele é, aos olhos do povo do deserto, um possível Messias. This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. E sua mãe é de uma linhagem sacerdotal. Ela é uma sacerdotisa. Isso me chamou muita atenção, que começou a entrar algo mais místico no filme. O filme que deveria ser mais de aventura, de batalha, de guerra, de mais questão tecnológica, tomou um vulto muito religioso, místico mesmo. E a mãe do Paul, ela começou a fomentar no coração do povo do deserto a ideia de que seu filho é o Messias prometido. Quando eu comecei a ver que o enredo do filme se comprometeu em mostrar mais a religião do que a questão bélica, de luta, de aventura, percebi que existe um subtexto muito forte, religioso. E aquela profetisa, a mãe do Paul, tenta colocar no coração dele para ele assumir a posição de líder daquele povo do deserto. Aparecem outros personagens que já viam ele como uma pessoa especial, talvez o prometido. Mas o negócio começou a ficar mais denso para mim quando, sem mais nem menos, eles começaram a chamar o Paul de Mahdi. Aí eu, meu Deus, estão usando justamente as profecias de Maomé. Então o filme deixou de ter tom de fantasia e passou a utilizar uma linguagem religiosa, islâmica. Aí o meu semblante já ficou diferente, já não está descontraído. Eu comecei a ficar focado na intenção de chamarem o Paul de Mahdi. Mahdi, para quem não conhece, aqui no Ocidente, é o futuro líder, o imã, o califa, que o islamismo espera que surja no tempo do fim, para ser o grande líder de todos os povos muçulmanos. Não uma vez, mas muitas, começaram a chamá-lo de Mahdi, Mahdi. E aí eu comecei a ver que tudo se inclinava para esse caminho. O próprio personagem, para quem quiser ver o filme depois, não quero dar muito spoiler, mas ele é duvidoso, mas vai sofrer uma transformação na sua postura ao passar por um ritual. E eu não quero realmente estragar quem quiser ver o filme, né? Mas, só para você ter uma noção, vou falar muito pontualmente. Para que ele aceite a alcunha de ser o Messias daquele povo, ele precisa beber o veneno da serpente. Sabe aqueles vermes gigantes que aparecem nas imagens? Pois existe uma versão menor dele. E dessa versão menor é extraído, né, de dentro desse ser, dessa serpente, um líquido azul, também chamado água da vida. Percebam que não é uma coisa tão inocente. O líquido da serpente é a água da vida. E quando o Paul bebe dessa água, a mente dele se abre e ele aceita, então, essa posição de líder. O interessante é que antes ele não demonstrava nem fé na profecia. Mas depois que ele sofre a transformação, ele mesmo profetiza. Ele se torna profeta. Então percebam que o enredo todo é de um profeta
levantado no deserto para combater o imperialismo branco. Consegue ver uma metáfora para esse momento histórico que nós estamos vivendo, em que há uma guerra no Oriente Médio e que os povos ocidentais estão ali mediando, preocupados com a escalada disso? Consegue ver? Então ali, queridos, eu consegui enxergar, não forçando a minha mente, não querendo apenas fazer um vídeo. Consegui enxergar que havia uma mensagem no filme. Para vocês terem uma ideia, quando o filme vai acabando, e eu não contei todos os detalhes, a profetisa, mãe desse líder, quando vai se iniciando o preparativo da guerra contra o império, ela solta a seguinte frase: começou a Guerra Santa. Se fosse um filme qualquer de ficção, se fosse Avatar, por exemplo, que também é uma alegoria dos povos invasores contra os indígenas, a gente consegue ver isso. Nesse caso de Duna, é o povo do deserto contra o império. E é proclamada uma guerra santa, uma jihad. This prophecy is how they enslave us! Quando eu terminei de ver o filme, que ficou em aberto para uma terceira parte, aí vai ser provavelmente explorado, né, a Guerra Santa. Eu fiquei pensando, meu Deus, certamente os milhões de pessoas no mundo e no Brasil que verão esse filme, né, no cinema, vão vê-lo com o viés de entretenimento. Vão ouvir essas palavras, vão perceber o viés religioso. Alguns que estavam na sala de projeção atrás de mim falaram assim: fanatismo religioso. Conseguiram interpretar isso. O que saiu na minha mente bem forte é que Deus tem revelado que há uma intenção, há um projeto de unificar os povos árabes. Quando surgiu o grande líder, o Mahdi, e quando ele surgir, a pretensão é um domínio mundial. E eles irão vencer pela guerra. Impressionante. Estou estudando isso com a minha igreja, com a Igreja Filhos do Reino, sobre profecia e geopolítica. Estamos falando sobre isso. Aí eu pensei, Deus, por que essa ênfase agora? Na minha mente, eu poder enxergar tudo isso. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar que não é coincidência. Existe uma mensagem sendo declarada através da sutileza de um filme de ficção científica, de fantasia, de que haverá uma guerra santa. Queria que você entendesse isso. Então, eu rogo a Deus que aos poucos os cristãos do Ocidente que não se ligam no que está para acontecer, nas profecias do tempo do fim, não gostam de estudar escatologia e nem pensam que o anticristo virá com eles na terra. Muitos pensam que vão sair antes, vão fugir no arrebatamento. Mas é fato que o anticristo virá e ele vai unificar povos. E esses povos, segundo Daniel e Apocalipse, prevalecerão contra os santos. Guarda isso no seu coração. Você pode até dizer assim, é pura coincidência. Eu não vejo assim. Quem quiser vá ao cinema, veja o filme, mas fique atento
A mensagem subliminar é bem clara. Amém? Que Deus te abençoe. Que esse vídeo possa esclarecer alguns. Que você vá, aos poucos, construindo uma visão bem clara daquilo que está por vir. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.